começando mais um Checkmate, temporada Que Resenha é Essa? Uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, comemoramos os 60 anos do Departamento de Comunicação Social da Universidade e os 50 anos da TVU. Por isso, a cada programa, alguém que passou aqui pelo Checkmate vai conduzir as entrevistas. Hoje, quem vai apresentar o Checkmate é Francisco Júnior, que foi estagiário da TV Universitária. Ele é formado em jornalismo pela UFRN, fez mestrado e é doutorando em estudos da mídia, e participou do programa nos anos de 2005 e 2006. Seja bem-vindo, Francisco Júnior. Muito obrigado, Laura. Obrigado para você que está aí em casa. É uma satisfação imensa estar aqui nos estúdios da TV Universitária, mais de 15 anos depois de ter passado aqui por essa emissora, onde aprendi bastante sobre o que é fazer televisão. Então a gente já começa sabendo, conhecendo um pouquinho mais da nossa entrevistada de hoje. A influenciadora do Alecrim, Fernanda Guimarães, conta com mais de 45 mil seguidores no Instagram. É famosa por mostrar o cotidiano e curiosidades do bairro que abriga o maior centro comercial em Natal. Além disso, já estreou em diversas campanhas publicitárias do estado. Fernanda é apresentadora do programa Moído Potiguar, que é transmitido pelo YouTube. O programa mostra curiosidades dos bairros aqui da capital potiguar. Apesar do sucesso hoje na internet, Fernanda é formada em design de interiores e já atuou como operadora de call center e funcionária de uma funerária. É isso aí, Fernanda. Seja muito bem-vinda aqui ao Checkmate. Muito obrigada. Agradeço demais pelo convite. É legal perceber como é que é os bastidores aqui, né? Eu sou encantada por bastidores. Eu também. Foi isso que me trouxe aqui à televisão. E para ajudar, né, a entrevistar a nossa convidada, teremos a participação de estudantes de comunicação social aqui da UFRN. Laura Beatriz Andrade, do curso de jornalismo, Isa Caroline, também de jornalismo, Ígara Câmara, também do curso de jornalismo, e Gessiane Bezerra, que faz parte do jornalismo aqui da UFRN. Fernanda, eu sei que você gosta de uma resenha, né? Então eu já começo pedindo que você puxe aí na memória e lembre de uma história engraçada e inusitada, porque eu acho que isso você já viveu bastante, né? Já, eu tenho memória ruim também, viu? No instante eu esqueço as coisas. Mas inusitada... com isso. Eu só sei contar as vergonhas que eu passo, sabe? Ótimo, vergonha sempre é alguma coisa que a gente lembra bastante. Oh, meu Deus, que mico, acho que eu nunca contei isso na TV. Mas eu me lembro quando... Acho que a gente vai chegar nesse assunto ao longo da entrevista, mas o vídeo que eu fiz falando do Alecrim, né, que foi quando começou esse negócio de carreira de influencer, foi um acidente, assim, eu fiz uma coisa brincando e aí ele acabou viralizando. E aí, quando acabou viralizando, que você vai crescendo números no Instagram, né, as empresas vão começando a entrar em contato com você, tipo, olha, eu tenho empresa disso, se você quiser fazer uma parceria disso e daquilo, é bem assim que funciona. E aí tive uma infeliz coincidência de uma amiga minha chegar pra mim e dizer, olha, eu sou representante agora de marca tal, viu? Se você estiver precisando de alguma coisa, eu mando pra você, desse vendedor, né? Aí eu, tudo bem. Aí eu fiz, gostei muito desse modelo, ela gostou, vou mandar pra você amanhã, não sei o quê. Aí eu, é assim que funciona esse mundo, Aí no outro dia, quando tava pra chegar, assim, ela fez, mas e aí, o pagamento vai ser em débito ou crédito? Aí eu, oi? Como assim? Ela fez, meu Deus, me desculpa, eu fui reler agora, realmente ficou parecendo que eu estava lidando. E aí casou com o momento que as pessoas me ofereciam muitas coisas, assim. Aí eu fiz, não, tudo bem. Ela, não, mas agora eu vou lhe mandar, agora de verdade. E foi assim, mas foi um mico, né? que ficou só eu entre ela, agora todo mundo sabe. Então a gente já vai para a nossa primeira pergunta feita, né, pela estudante de jornalismo, Gessiane Bezerra. Fernanda, eu queria saber o que levou você a ser influencer e o que você fazia antes da sua vida mudar completamente. O que levou foi o destino, a vida doida que leva a gente pelos caminhos que a gente não pretende às vezes, né? Foi como eu falei. Começo da pandemia, tava todo mundo enfurnado dentro de casa, então todo mundo virou ou Masterchef, ou influencer, ou sei lá. Todo mundo começou um hobby novo nessa pandemia, né? Era um tédio, não tinha o que fazer, então todo mundo ficava muito em rede social. E aí existia uma linhagem de vídeos que era falando sobre lugares, que veio de fora, era do Brasil todo, assim,
Tipo, a pessoa apresentava a cidade dela, Rio de Janeiro, e aí ela falava, esse lugar aqui tem tudo. Era legal, porque aí você conhecia os lugares através da ótica daquela pessoa, né, daquele local. E aí, DK, Danilo Cauã, que é meu amigo, ele começou a fazer uns vídeos aqui falando de Pirangi, de não sei o quê. E aí começou esses vídeos, cada um falando um negócio, vou falar do Alecrim, porque eu trabalhei 4 anos no Alecrim, né, então antes de ser influencer, eu sempre trabalhei com call center na minha vida toda. Desde os meus 18 anos, até os 23, 24. E aí o último tinha sido no Alecrim. Eu trabalhei 4 anos no Alecrim, eu trabalhei de manhã, de tarde e de noite. Eu mudei de horário várias vezes, não sabia como é que o Alecrim funcionava de manhã, de tarde e de noite. Eu fui falar do Alecrim, que eu conheço o Alecrim na palma da minha mão, dia de sábado, do dia que for, porque eu rodo aquele bairro o dia todo. E aí eu fiz totalmente sem pretensão. Era só tanto é que eu postei só nos stories. Era um vídeo de 2 minutos e aí ele teve que ficar todo fracionado assim nos stories. O povo, posta isso no feed porque a gente quer compartilhar, não sei o que, as minhas amigas, né? Aí eu, que menina? Era só foto conceitual, né? Fingindo que era interessante. Até então. Aí eu, vou postar. Quando eu postei, isso tomou uma proporção absurda, assim. Eu acho que ele tem umas 300 mil visualizações pro Instagram, isso é muita coisa. Tem quase 2 mil comentários, se eu não me engano. Aí foi pra TV, foi pra rádio, foi pra não sei o que, era entrevista aqui, entrevista ali. Que loucura. Foi uma coisa assim, foi um acidente mesmo. Então eu não tinha pretensão, não tenho formação também na área de comunicação. Eu sou formada em design de interiores, mas sempre tive facilidade para me comunicar, né? Então, por isso que continuou. Fernanda, e depois que você começou, né, foi aprendendo, fazendo, porque trabalhar com mídias digitais, né, exige muita dedicação e constância, né, nas publicações. Então, qual deve ser ou qual é, né, a rotina de um influencer para que consiga realmente bons resultados? Porque depois do impulsionamento inicial, tem que continuar. Não, quando aconteceu, aí eu fiquei esperando assim 3 meses até passar. Eu falei, isso aqui vai passar. Isso aqui é um delírio, vai passar. Eu fiquei, até eu completar 1 ano, na verdade, eu ficava esperando, não, isso aqui é só uma fase, vai porque tem gente que se dedica muito pra isso. Então não foi o meu caso, né? Foi um acidente, quando caiu nos meus braços, eu faço o quê com isso agora? Eu continuo, eu fico, e eu tava desempregada na época que eu tinha saído do meu último emprego no final de 2019. E aí isso tudo aconteceu em abril, maio de 2020. Então eu não tinha o que fazer mesmo, fui surfando a onda, né? E a constância, às vezes que a gente procura, quem trabalha com internet procura muito estudo de métricas de não sei o quê, isso realmente funciona. Só que funciona muito mais você ser você também, né? E estar ali naturalmente, que as pessoas sacam quando você está forçando uma barra ali. E foi só isso. Quando eu tô afim, eu apareço. Quando eu não tô afim, eu não apareço, mas geralmente eu sempre apareço. Hoje em dia eu tenho trabalho, eu tenho compromisso, eu tenho que aparecer mesmo sem vontade. Você disse que é ser você, né? E como é que você se descreveria, né? Quem é a Fernanda Guimarães? A personalidade, o jeito? Menino. Essa daí não tava na lista não, né? Tava não. Eu sou uma pessoa que tenta levar a vida com leveza. Eu acho que é isso que talvez as pessoas gostem, talvez, de me acompanhar, né? Eu não sou uma pessoa... Quer dizer, eu também sou, né? Que eu sou de verdade. Também reclamo pra caramba. E fico murmurando igual uma senhora, às vezes. Mas eu tento não criar de uma diversidade um problema. A diversidade todo mundo tem. Agora, transformar isso em problema é uma escolha, às vezes. Às vezes, né? Às vezes é um problema mesmo. Então, agora a gente vai para mais uma pergunta, né, dos estudantes. Isa Caroline é quem vai fazer essa pergunta. Fernanda, você trabalha muito a questão da regionalização e do sotaque. Na sua opinião, quais são os elementos essenciais para fazer sucesso com o público? Checkmate. Não, que a galera me pergunta como se eu tivesse feito um plano assim, aí eu voltando ao amadorismo, acho que o povo fica decepcionado. Não sei. Não saberia dizer assim qual é o segredo para fazer. Eu acho que a autenticidade é você ser você, né? Pelo menos no meu caso foi. Então, não teve um trabalho, um estudo para que isso acontecesse. Do sotaque, é porque é meu sotaque, então eu nunca nem tentei mudar. Do regionalismo, como os meus conteúdos começaram falando de bairros, e aí quando nasceu o Moído Potiguar, que é o programa que eu apresento, foi nessa pegada, né, da gente contar a história dos bairros, de cada bairro. E eu sou apaixonada pela história de Natal. Então, a gente tinha a ideia,
E para executar, cabia a minha figura ali, para fazer esse meio campo. E o nome tem a ver com esse orgulho de ser potiguar? Tem, totalmente. Eu acho que falta muito no Potiguar esse bairrismo que a gente encontra em outros estados, né? Tipo, o paraibano, ele gosta de ser paraibano e ele sabe a história dele. O pernambucano nem se fala, chega a ser um chato de tão bairristas que eles são. Desculpa se tiver algum aí. Mas é uma galera que conhece muito da sua história, que valoriza muito da sua cultura. E o norte rio-grandense não tem tanto isso, porque a gente olha muito para fora, né? Para o Ceará, para Paraíba, para Pernambuco, como se a gente não tivesse história, porque de fato nossa história não é cultivada e não é preservada. A gente vê patrimônios históricos em Natal fechados, a gente não tem acesso, a gente vê monumentos sendo quebrados ou deixando de existir ou não tem uma manutenção. Então, não existe uma preocupação com a conservação da história do Potiguar. Então, trazer isso no programa foi uma missão, embora a gente também não podia maquiar muita coisa, então a gente tinha que falar o que determinado canto está fechado. Embora a gente teve, nesses últimos anos, abertura de muitos polos importantes aqui em Natal, como a rampa que está sendo reformada, o Teatro Alberto Maranhão que foi reaberto, o Forte do Reis Magos, que não deveria nem ter sido fechado, e foi reaberto. Mas algumas coisas a gente esbarra muito com o descaso aqui em Natal. Fernanda, acabou não, viu? Tem mais resenha depois do intervalo, porque o Checkmate volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Checkmate, que hoje recebe a influencer Fernanda Guimarães. Fernanda, a gente já estava aqui na resenha, mas esse trabalho que o influencer faz, ele exige também uma certa postura, principalmente uma responsabilidade social. Como é que você lida com isso, a responsabilidade que o seu conteúdo tem pelo alcance que tem? Eu nunca fui uma pessoa irresponsável, na verdade, essa aqui é a verdade, Então, para mim é um pouco mais fácil. Eu sempre tive muita consciência do meu lugar como cidadã, e aí, com mais olhos lhe vendo, essa questão só se torna mais no sentido de você tem que influenciar positivamente. Então, não é mais nenhuma questão de você não vacilar, não pisar fora da linha, que isso é o mínimo que você faz, É de você conscientizar as pessoas também no sentido positivo. Tipo, na época da primeira e segunda onda, a gente fez muita campanha para a galera ficar em casa, e começa a vacinação. Fica no pé para a galera tomar vacina, aí segunda dose, toma segunda dose porque o negócio está voltando. Então, a gente é um veículo de comunicação, querendo ou não, Talvez um dos mais acessados hoje em dia, porque é aquela coisa que você não liga uma TV na frequência que você olha o seu celular. Então, querendo ou não, as pessoas consomem muito essa questão de celular. A TV ela ainda é muito forte, ainda bem, Mas o celular é um vício, na verdade. Então, a gente está ali com a frequência, então a gente serve de veículo de comunicação para conscientizar a galera também, muita coisa. É um importante papel social, que o influencer acaba exercendo. A gente vai agora para a pergunta de Igara Câmara, que é estudante de jornalismo. Oi, Fernanda, tudo bom? Oi. Você falou sobre o acaso, de se tornar influencer, mas hoje você tem alguma personalidade que você se inspira, que você, enfim, segue e admira? Ou pode ser também nordestina, assim, se você quiser citar alguma? Na verdade, acho que a maioria é nordestina, vê que nordestina é uma raça boa, Não tenho dúvida. Eu tenho, assim, alguns, na verdade, mas tem uma do Ceará que eu gosto muito, que é Mila, no caso Mila, mas se for ver o conteúdo dela, ela criando a filha na sala de casa, com um cachorro zoando do lado, a sala toda virada. Porque existe esse conteúdo que é muito orgânico, que é o dia a dia, porque tem hora que a gente não quer ficar pensando em coisas, martelando. É bom aquele conteúdo que lhe faz pensar, mas também é aquela coisa que faz você esquecer dos seus problemas, E você olha para o problema do outro, que é um cachorro, uma criança, um negócio. Eu consumo muito conteúdo de maternidade, você acredita? Já é mãe? Não. Fernanda, e assim, além de ter grande alcance, muitos seguidores, também tem que ganhar,
né, de ir atrás de patrocinadores, de parceiros que acreditam nessa ideia, né, desse conteúdo que você está passando. Como é que é esse processo para você conseguir esses patrocinadores, parceiros, apoiadores e também, né, faturar um pouquinho? Na verdade, quando você se torna uma pessoa com visibilidade, raramente você precisa procurar, é as pessoas que lhe procuram. É como o canal de TV mesmo, que as empresas procuram para poder anunciar a marca delas lá, né? No Instagram é da mesma maneira, assim, as empresas lhe procuram, se você tiver algo a ver com o produto delas. Então, eu não sei se já aconteceu de eu ir procurar. O Moído Potiguar, ele é realizado através de lei de incentivo, patrocinado pela Cabo Telecom, não sei nem se pode falar aqui. Patrocinado pela Cabo Telecom, mas é por lei de incentivo, né? Aí sim entra um trabalho de captação. Mas para Instagram é uma coisa muito orgânica, porque é um dos principais canais que as empresas apostam hoje em dia é no marketing das redes sociais. O conteúdo é todo você e sua equipe que define, ou patrocinadores, apoiadores também? Do Instagram? Sim. Não, geralmente a empresa que, dependendo da campanha, eles já mandam o que é que eles querem, a ideia da ação. E aí a gente reproduz. É isso. Então, agora a gente vai para a pergunta de Laura Beatriz Andrade. Vai fazer a pergunta para Fernanda. Olá, Fernanda, tudo bem? Tudo bom. Então, você já tem uma certa familiaridade, né, com as mídias digitais. E como foi essa sua transição para a TV? Como é você ter uma equipe agora, trabalhar em conjunto com a equipe? Como você pode falar um pouquinho desse processo e quais são os seus planos para o futuro? Menina, foi um terror, porque TV não tem nada a ver com internet, é outra história, né? E aí, tem gente que olha pra você e acha que você nasceu pronta. Não, você desenrola. Porque, às vezes a gente dá umas tropeçadas antes de desenrolar, de fato, né? A gente aprende na marra assim, mas eu não tenho formação em comunicação, né? Embora algumas coisas, facilidade para se comunicar é uma coisa que às vezes a gente já nasce, né? Mas isso que vocês fazem é muito importante, estudar, vocês estudam, vocês aprendem e tal. E eu não passei por esse processo de me formar em comunicação. E aí vai pra TV, né? Equipe gigante, eu não sabia nem o que era um AD, o que é que um AD fazia, que é um assistente de direção, o que é que o produtor fazia, nada, caí de paraquedas, assim. Um mundo totalmente novo. E o Moído, ele é nesse formato que ele mistura tanto atuação, a gente tanto atua, como a gente apresenta, como também entrevista. E entrevistar, meu amigo, vocês vão passar muito por isso. Mas é uma laranjada sem fim, assim. Você e mais na rua. Não, isso não acontece, não é o problema pra gente, porque as nossas entrevistas, elas são agendadas, né? Então o produtor vai em campo, escolhe a pessoa, avisa e tal. Mas às vezes é mesmo que não avisar, porque a gente cai em cada uma. Você vai entrevistar a pessoa para falar bem do bairro. Então me fala uma coisa que aconteceu aqui, né? Uma história legal, fora os monossilábicos, né? Você faz, mas comemorar aqui, bom. Mas a senhora gosta sim. Mas tem alguma história? Não. E você fica naquela saia justa de saber como é que você faz aquela entrevista render, né? E aí quando aconteceu recentemente, quando a pessoa se empolga, às vezes é uma história que você fica, meu Deus, volta. Que era, mas aconteceu alguma coisa, algum fato que você lembra aqui, muito importante, aconteceu. Uma vez eu tava aqui, aí vinha um caminhão, aí vinha outro carro, o carro deu de frente com um caminhão. E aí, menino, foi morto, foi não sei o que. Eu falei, meu Deus, como é que a gente bota isso aqui no ar? Como é que vai cortar essa entrevista? Se a maior parte foi a pessoa contando uma grande tragédia. Aí eu, tá bom. Joia, bacana esse climazinho de terminar, vamos encerrar aqui. E aí, TV tem disso, né? Você tem muita saia justa, tem muito mais trabalho, porque é todo um movimento para fazer aquilo acontecer. A minha equipe, para ir para 7 em rua, são 18 pessoas. Então é muita gente para um programa. Geralmente TV é uma equipe muito reduzida, né? Quando é TV e emissoras, assim, é uma equipe muito reduzida. Mas o nosso é uma equipe gigante. Mas foi muito bom, porque também foi uma área que eu me encontrei, assim. Eu gosto do que eu faço. O Moído está encerrando agora. Acho que quando esse programa for lá, ele já vai ter encerrado. Porque a gente exibe o último episódio agora, dia 10 de agosto. E os planos é a gente ir para os municípios, né? Porque ele conta a história dos bairros, mas a gente agora quer contar a história das cidades. Mas ainda não está confirmado. Mas assim, Natal se tornou pequena,
né, para você. O que é que você pensa, assim, que ainda tem muito para descobrir pelo Rio Grande do Norte? Tem muita cidade, tem muita história. Rio Grande do Norte tem muita história. E a gente não pode se convencer que não tem, né? Porque às vezes eu vejo o povo... Eu mesmo já fui essa pessoa, me arrependo, confesso. De quando vinha alguém de fora e dizia, não tem nada para conhecer aqui não. Aqui em 2 dias você conhece tudo. Falava muito isso quando eu trazia algum amigo de fora, vinha para conhecer Natal. Eu dizia, aqui em 2 dias você conhece, vai em Ponta Negra, vai na Praia do Mel, vai na Ririnha, pronto, conheceu a cidade. Só que Natal não é só os polos turísticos. A gente tem... Quando eu entro dentro de um lugar assim que eu me vejo lá, meu Deus, eu não conheço essa cidade. Eu não conheço um terço dessa cidade. E olha que eu passei por 24 bairros aqui contando história e eu não conheço a cidade. Essa semana a gente foi gravar no Grão-Moré, entrou no meio de uma plantação de agricultura familiar. Uma coisa assim gigante de produtos sem agrotóxicos. Então você fica... Poxa, que cidade gigante, que tem muita história, tem muito projeto bacana acontecendo aqui. Quando você entra dentro de comunidade, dentro de favela, a vida acontece também. Então, Natal não funciona só nas margens e nos pontos turísticos. Natal é muito mais do que isso. Então, tem muita história para contar. História é o que não falta. Falta é a gente fazer os projetos acontecerem. Então, a gente vai agora para a pergunta de Ígara Câmara. Oi, Fernanda, novamente eu aqui. Trabalhar com internet é um mundo, né? E eu fico pensando que a gente hoje vive um momento de muito ódio e de muito hate gratuito. E eu queria saber se você já passou por alguma experiência com esse tipo de mensagem, com esse tipo de retorno do público. Todo dia. Ainda mais em época de eleição, né? Que eu não vou levantar bandeira nenhuma aqui, mas eu sou uma pessoa que me posiciono muito. E aí existe um certo código de etiqueta para a internet, que é não fale, não se posicione, não toque em assunto polêmico, não suma, não demonstre que você está triste, não demonstre emoções que não sejam positivas. Então, vende-se muito um padrão ideal de internet, né? E quando as pessoas elas se chocam com alguma coisa que é distante disso, fora disso, hoje em dia meu público ele é mais educado, porque as pessoas já entenderam o que é que eu penso. Não que elas não possam discordar, mas que discordem no respeito, né? E existe também essa parcela no meu Instagram. Olha, eu penso diferente de você, mas eu adoro você, vou ficar por aqui. Porque também não é uma coisa que eu passo o dia ofendendo as pessoas que pensam diferente de mim. Só que hoje em dia pensar diferente já é uma ofensa para algumas pessoas, né? Que não entendem, não sabem separar as coisas. E aí é muito, nossa, não é pouco não, é muito mesmo. Tem que ter uma cabeça muito boa e dinheiro no bolso para pagar terapia, para poder estar na internet. Porque é muito complicado lidar com o público, é arriscado, né? Você tá ali, se você aparece, sei lá, com um biquíni, você tá sujeitando a receber comentários sobre o seu corpo, sobre a sua aparência. Se você cria seu filho de um jeito, alguém vai falar que é de outra maneira. Então, é como se você abrisse a porta da sua vida e deixasse milhares de pessoas entrarem. E algumas pessoas elas não sabem separar o gosto de você tem o direito de falar da sua vida. Então, é uma linha muito tênue ali, sabe? Que se confunde. Mas eu também... Uma coisa, né? Porque também a gente às vezes faz um terror muito grande com isso, de tem muito hate. De fato, às vezes é uma pessoa em 3 mil que interagiu com você. Só que essa pessoa, ela vai jogar muito baixo, e aí você vai sentir muito aquilo que ela falou, porque a gente se apega às coisas negativas às vezes, né? Porque é muito gratuito, às vezes, não tem motivo, as pessoas já chegam às vezes com uma voadora, não tem muito motivo. Mas existe uma rede... E eu gosto de me apegar a isso, muito grande de afeto na internet também. Tem gente que gosta de você de graça. Então, elas vão lembrar de você no seu aniversário, elas vão se preocupar porque você está 2 dias ausente no Instagram, elas vão perguntar pela sua sobrinha, que nunca mais apareceu, ela vai elogiar que você está muito bonita hoje. Então, eu quero acreditar, e eu sempre digo isso, que o mundo ele é feito muito mais de pessoas boas do que ruins. Eu acredito nisso porque eu sou uma pessoa boa, porque nem sempre também todo mundo tem uma parcelinha de ruindade, né? Mas... Na maioria das vezes eu sou uma pessoa boa. E é isso, Fernanda. Infelizmente, o programa Cheque Mate, temporada Que Resenha é Essa, está terminando. Agradecemos demais a sua participação aqui com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço o convite. Foi muito legal conversar com vocês e boa sorte no curso, né? Já terminaram? Estão terminando? No meio do caminho ainda. No final já. Vamos seguindo. Então a gente aproveita e agradece a participação aqui dos estudantes de comunicação social aqui da UFRN,
pela colaboração, né? Participaram da produção, da apresentação aqui com a gente no estúdio e da transmediação. É isso, muito obrigado pela sua companhia nessa temporada do programa Checkmate. Até a próxima!